Olá, alunos de Cálculo Diferencial Integral a uma variável. Estamos hoje aqui para falar de derivada. Pessoal, eu vou partir da premissa que vocês já conhecem limites. Limite à esquerda, limite à direita e limite. Porque para falar de derivada, eu tenho que falar vocês têm que saber muito bem já limite. Bom, então, eu vou fazer, muitas vezes eu vou alternar os programas PowerPoint e o GeoGebra. Então vamos lá para o GeoGebra. Antes da derivada, aliás, tem tudo a ver com a derivada, eu quero falar de inclinação de reta. Então no GeoGebra, eu vou fazer uma reta aqui, vou criar uma reta, esse aqui é o botãozinho para criar uma reta qualquer. Tá ali, ó, cliquei 2 pontos e ele já me deu uma reta. Eu vou só deixar esse ponto B um pouquinho mais longe, o A também vou deixar para o lado de cá, e eu quero falar da inclinação. Bom, o que você acha que é a inclinação da reta? A inclinação dessa reta é o ângulo que ela faz com o eixo horizontal, esse eixo X aqui, ó. Mas tem um botãozinho que está aqui, ó, onde eu estou clicando agora, que é a inclinação. Quando eu clico aqui em inclinação, ele dá a inclinação. Então veja aqui, ó. Quero que vocês observem o que ele fez, olha. Perceba que ele fez um triângulo retângulo aqui, ó, que tem uma unidade, né? E uma unidade para a direita, uma unidade horizontal e uma unidade e um valor, né? Uma quantidade ali vertical. Perceba também que nesse triângulo retângulo, esse horizontal aqui, ele é paralelo, logicamente, é horizontal, ele é paralelo ao eixo X. Então, ele mostra o seguinte, digamos que tem outra reta que tenha 3 unidades, aqui, supor aqui que venha daqui, desse ponto que eu vou marcar aqui, ó, fazer um triângulo retângulo aqui. Vamos marcar triângulo. Polígono. Vou marcar aqui, desse ponto, aqui, e aqui. Qual é a inclinação qual é o ângulo que é do vértice do vértice ECD. Esse ângulo aqui, ó. Ângulo DCE. Ele marcou ali, ó. 33 graus, 69. Ok. Então, essa é a inclinação. O ângulo de inclinação é 33. Mas a taxa, o número ligado a esse 33, não é isso aqui. Quer ver qual é a inclinação? Vamos marcar aqui, a inclinação desse aqui, ó. Olha lá, ó, 0,67. Por que 0,67? Veja que ele fez um outro triângulo aqui. E ele marca uma unidade para a direita e 0,67 para cima. Então, se eu fizer assim, ó, pegar 2 unidades, que é na vertical, e dividir pela quantidade que é na horizontal, que é 3, né? Então, 2 divididos por 3, dá esse 0,67. Eu vou aumentar um pouquinho esse triângulo, vou mudar um pouquinho, para você ver o que acontece com a inclinação. Olha lá, ó. Vou trazer para cá. Opa. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora a inclinação desse ângulo aqui, ó, é 59 graus. Qual é a taxa ligada a esses 59 graus? 1,67. Por quê? O que é esse 1,67? Olha quantas unidades ele subiu na vertical, né? Vertical subiu, ou desceu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 divididos por 1, 2, 3. 5 divididos por 3 é 1,67. Vou mudar um pouquinho aqui, ó. Olha, agora é 2. A minha inclinação agora é 2. E o ângulo é 63 graus. Por que 2? Porque a cada 3 unidades que ele vai para a direita, ele sobe 6. Então, ó, 3, 6. 6 divididos por 3 é 2. Então, o que é inclinação? Bom, eu fiz um triângulo aqui, porque eu quero falar deste triângulo
que eu estou falando da reta, esse triângulozinho. Então, o que é que o GeoGebra faz? Ele poderia pegar qualquer quantidade na horizontal, poderia pegar 2, 3, 4, 5, mas ele pega 1 já. Ele pega 1 porque se ele pegasse mais, teria que fazer a divisão. Se tivesse pego 2, teria que dividir a quantidade que ele sobe por 2. Se tivesse pego 3, teria que dividir a quantidade que sobe ou desce por 3, e assim sucessivamente. Como ele quer que você olhe e já veja qual é a taxa, ele já coloca 1 só. Então, sempre o GeoGebra vai colocar 1 para a direita e sobe ou desce uma quantidade. Nesse caso aqui, ele está indo dessa reta aqui do ponto AB, que liga o ponto AB, a inclinação é 1 unidade para a direita e 0,42 para cima. Então, a inclinação a taxa ligada a essa inclinação é 0,42. Poderia até saber o ângulo, mas esse ângulo não importa, ok? Então, o que é a inclinação? É a quantidade que a reta, o ângulo, né, vai subir ou vai descer, tá? Sempre que ele andar 1 unidade à direita. Eu vou só mudar alguns valores, só para você. Primeiro eu vou apagar esse triângulo, porque está nos atrapalhando aqui. Vamos pegar o triângulo, está aqui, deletar, pronto, deletamos. Ele está aqui também, deletar o ângulo, ok. Então veja aqui, ó. Vamos mudar aqui. Ó. Olha como está mudando a inclinação dela. Veja lá. Está aumentando a inclinação. Olha, está aumentando mais que 1. Ó. Quando que é 1? Quando que é 1? Vamos deixar 1 aqui. Vamos ver se eu consigo deixar 1. Quase 1. Ali, ó, 1. O que ele está dizendo aqui? Uma unidade sobe, uma unidade para a direita e uma unidade sobe. Esse aqui, na verdade, é o ângulo de 45 graus, né? Isso aqui também pode chamar de tangente. A tangente desse ângulo, que é a taxa de inclinação, é 1, né? Então, ele sobe 1 e 1 para a direita. Vamos mudar aqui, deixar que ele fique negativo. Olha quando fica negativo. 1 para a direita e desce menos 1,34, né? Menos 1,41, menos 2, vamos deixar um módulo bem grande lá, ó. Olha o que está acontecendo. Opa, foi muito grande lá, né? Vou deixar maior aqui, então. Ó. Ele vai aumentando, quanto maior o ângulo vai chegando perto de 90 graus, ele vai ficando muito grande, isso aqui, ó. Até que chega uma hora e não existe, né? Que ele vai ficar paralelo. Quando for paralelo aqui não vai existir. Ok, gente? Então, eu tinha que falar de inclinação. Por que eu estou falando tanto de inclinação? Porque a derivada tem tudo a ver com inclinação. A inclinação desta reta, esta azul aqui, ó, que liga os pontos P e C, como eu falei, f de x menos f de P, divididos por x menos P. E eu coloquei os valores aqui, ó, 4,16, pode ver aqui, ó, 4,16, menos a f de P é 3,41. 3,41. Divididos por x menos P. O que é o x? 3,2. O que é o P? 1,5. Bom, a diferença de 4,16 e 3,41 é 0,76. Pessoal, era para ser 0,75, né? Acontece que esse 4,16 está arredondado e o 3,41 está arredondado. E esses valores são ali, tem muitos valores ali, né, implícitos. Então, ele dá esse 0,76 também arredondado. Esse 3,2 menos 1,5 está mostrando 1,7. Esse aqui provavelmente está exato, mas o de cima não tem, porque é uma função. Então, aqui parece que, nossa, está errada a conta. Não, não está errado. É que está cortando valores aqui e aqui também está arredondando, tá? Assim como a divisão de 0,76 por 1,7 não dá exatamente 0,45, é aproximadamente, ok? Então, mas olha aqui, ó. Ele está mostrando a inclinação dessa reta aqui, ó. Quer ver uma coisa? Vamos colocar ali inclinação, no botão inclinação. Ó, vou botar aqui, ó, 0,45, está aqui, ó. Está mostrando a inclinação. Mas não quero que apareça aqui, eu quero que apareça aqui. Porque é para mostrar exatamente que a inclinação é uma taxa.
eu vou fazer a subtração de f de x menos f de p e dividir pela diferença de x menos p. É sempre assim. Vamos tirar essa inclinação. Vou deletar isso aqui. Pronto. Bom, então vamos mudar um pouquinho esse ponto aqui. Vamos chegar um pouquinho mais aqui. Esse aqui eu tenho que fazer por aqui, ó. Olha. Ó. Veja aqui, ó. Eu preparei para mudar por aqui, porque esse valor A1 ali, ó, é a diferença de P, de x menos P. Ó, se x menos P for lá perto de zero, lá, ó, tum, ele vai chegar aí, vai ser o mesmo ponto, né? O C vai ser em cima do P. Tá? Então, eu quero que vocês vejam que a taxa, olha esse número aqui, ó, então esse aqui é a taxa de inclinação da reta azulzinha. Então, veja aqui, ó. Vamos lá. Ó, tá mudando, né? Eu quero que vocês percebam que quando essa diferença de x menos p está tendendo a zero, olha, está 0,4. A distância de x, de f de x menos f de p, também está tendendo a zero. Olha aqui, ó, está chegando muito próximo de zero, chegando muito próximo. Olha, quase os dois, estão quase zero os dois. Mas essa inclinação, aqui no 0,66, ele não está ficando próximo de zero. Ele está ficando próximo de um certo valor. Olha ali, ó. Aqui chegou 0 sobre 0, a indeterminação. E ele fica lá, ué, o que é isso? Né? Por quê? Porque não existe divisão de 0 por 0. Ele é exatamente uma indeterminação. Por isso que nós usamos o limite. Então, eu quero que vocês vejam agora que essa indeterminação, que a gente vai usar o limite, quando ele chega nesse ponto aqui, é exatamente chamada a derivada. Agora vamos colocar alguns pontos, algumas coisas que eu deixei invisível. Vamos colocar aqui essa reta. O que mais que precisa aqui? Acho que só essa reta. Tá, só essa reta aqui. Então veja aqui, gente. Eu vou fazer novamente, vou mudar a taxa vou fazer o x tendendo a p, né? Vou fazer esse x aqui, ó, tender a p. Ele vai ficar muito próximo de p ou ficar igual. Ficar igual não, porque quando chega igual ali, ele fica indeterminado, né? Eu vou deixar muito próximo. Quero que vocês olhem a reta azul e a reta tangente. Olha o que está acontecendo, quando essa diferença está diminuindo. A secante não está ficando próximo, não está ficando quase a tangente. Olha só, ela está ficando a tangente. Até que quando chega naquela indeterminação, ela é a reta tangente, ela é a própria reta tangente. Então, quando isso aqui tende a zero, o limite da diferença de x menos p tende a zero, é exatamente, nós temos que aplicar o limite, né, a definição de limite, exatamente a derivada. Então, eu vou colocar mais algo que eu deixei aqui apagadinho, que é a taxa de derivação. Então, o que eu fiz primeiro aqui? Eu deixei a inclinação dessa reta aqui, ó. Vamos deixar, onde é que está a inclinação? Está aqui, ó. Olha a inclinação. Ele é da reta, ele está mostrando aqui, ó. Deveria mostrar mais perto, né? Mas ele quis fazer aqui, ó. A inclinação da reta vermelha, que é a reta tangente, 0,67. E eu deixei aqui, ó, que eu chamei de f' de x. F' de x é a derivada. A derivada naquele ponto P da função é 0,67. Então, eu deixei pronto ali, 0,67. Vamos deixar apagadinho isso aqui de novo para não ficar muita coisa. Eu quero que vocês vejam, novamente, que quando ele chega próximo de zero, olha qual é a taxa da secante. Ele vai chegando a que número? Olha, está zero. Veja que ele está aqui, ó, 0,62, daí vai aumentando lá,
0,64, 0,65, 0,66, e quando chega lá para ser o 0,67, ele dá indeterminação, que daí nós aplicamos o limite, certo? Então, tudo isso que eu fiz aqui é para mostrar o que é a derivada. Então, a derivada, eu tenho uma reta secante, através dessa reta secante eu posso descobrir qual é a taxa de inclinação, e quando eu aplico o limite, quando está chegando a zero lá, ó, essa secante tende a ficar um ponto só. O ponto C tende a ficar em cima do ponto P, e a reta secante não é mais secante, ele vai ser uma tangente. E a inclinação desta tangente é exatamente a nossa derivada, ok? Então, a inclinação da reta tangente num certo ponto a uma função é a derivada, gente. Beleza? Então, agora vamos voltar ao nosso PowerPoint. E aqui tem uma definição aqui de derivada. Uma função é diferenciável, né? É a derivada em um ponto P, que aqui eu marquei esse ponto P, né? Esse ponto P aqui, em um ponto P, se o limite de f de P mais h, o que é f de P mais h? Esse P mais um certo h, né? Essa distância aqui, ó, de x menos P é um h, tá? Então, vamos voltar aqui. A f de P mais h, aqui é f de P, aqui é f de x, mas também eu poderia ter colocado, vamos até mudar aqui, ó. Vamos renomear aqui, ó, renomear. Colocar propriedades, eu não vou deixar f de x, eu vou deixar aqui, ó, f de P mais h. F de P mais h. Pronto, fica melhor assim, ó, a f de P mais h. Aqui é f de x, então aqui vamos mudar também para x mais h não, P mais h. Então agora fica mais bonitinho. Então olha aqui, ó. Aqui é P, a distância de P até esse valor aqui é h, então aqui é P mais h, tem a f de P mais h e a f de P. Aqui também tem que mudar, né? Vamos mudar aqui, ó. P mais h, e aqui o x, né? É P mais h. Bom, aqui vamos deixar x mesmo. O x é P mais h, vamos deixar assim. Tá. F de P mais h menos f de P divididos por x menos P. O x menos P, o que eu posso fazer, para ficar legal, é colocar aqui, ó, x igual a P mais h. Aí fica bacana. Né? Ó, x igual a P mais h, então f de x ou f de P mais h menos f de P, divididos por x menos P, tem todos esses valores aqui, ó. E quando, olha agora, olhando aqui, ó, f de P mais h menos f de P, divididos por h, que é a diferença, né? Esse aqui dá para deixar h, x menos P é h, divididos por h, quando esse h tende a zero, quando isso aqui, essa taxa aqui, ó, existir. Então, a derivada existe quando existe essa taxa aqui, ó, tá? F de P mais h menos f de P sobre h, quando h tende a zero. Se existir isso, ela é derivável. Beleza, gente? Então, vamos continuar. Bom, isso é a derivada. Agora, dá para a gente fazer cálculos de derivadas, né? Então, achar a taxa derivável, né, de uma função em certos pontos. Só que é o seguinte, deixa eu voltar aqui no GeoGebra. Então, eu vou colocar uma função, vamos fazer a função y igual a x elevado ao quadrado mais 3. Vou colocar um ponto nessa função, um ponto que eu vou poder mexer. Então, ponto no objeto. Então, o que é ponto no objeto? Eu posso mudar aqui, ó, em qualquer lugar aqui, o ponto nesse objeto. Ok? Bom, agora vamos ligar a esse ponto
uma reta tangente. Então está aqui, ó. Uma reta tangente a... Está aqui, ó. Vamos mudar de cor. Deixar bonitinho aqui, vermelho. Está aí, ó. Então a nossa reta tangente está aqui. Ok. Eu vou mudar o ponto. Eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Vamos colocar também, ligar a inclinação, que é exatamente a nossa derivada. Vamos escrever aqui, ó. Quero que vocês observem a inclinação, como está aumentando e diminuindo aqui, ó. Ó, diminuindo. Claro, você está mudando a reta tangente. Ela está exatamente, está mudando aqui, ó. O que a reta tangente está me dizendo aqui? Pela inclinação, ela está dizendo assim, olha, essa função, a taxa aqui, ó, vamos colocar para cá, essa taxa aqui, ó, está negativa. Por quê? Porque a reta tangente nesse ponto, ela tem inclinação negativa. O ângulo é para baixo, é negativo, né? A inclinação é negativa. E ela ainda é negativa, ainda é negativa. Quando chega aqui, ó, num certo ponto, no mínimo, ponto mínimo, né? Quando a gente estuda máximos e mínimos aqui, ó, olha quanto que é a derivada. Olha quanto que é a inclinação dela. 0,01. Pô, não está chegando a zero? Não, ele chega a zero. É que chega a zero ali, ó. Está ali, ó. Nesse ponto aqui, ela a reta tangente é horizontal, porque a inclinação dela é zero. Eu vou mudar, ó, estou aumentando aqui, ó. Ele está aumentando a inclinação. Então, o que é que está falando a nossa derivada? Ele está dizendo qual é a taxa de crescimento ou decrescimento da nossa função. Aqui, ó, se ele está negativa, a inclinação, a taxa é de decrescimento, está decrescendo a função. Aqui ela para de decrescer e aqui começa a crescer novamente. Tá? Então, e como é que a gente pode também descobrir isso aqui? Fazendo um cálculo. A minha função é essa aqui, ó. Eu vou deixar a função, vou escrever, quero que apareça essa função. Vou colocar aqui, ó. Quero que apareça a minha função. Opa, tem que aparecer, né? Quero que apareça o rótulo. Vou colocar em propriedades aqui. Tem que aparecer o valor. Está aqui, ó. Não é dessa maneira que eu quero que apareça dessa forma. Está aqui, ó. X² mais 3. Tá. Existe uma forma de eu descobrir essa inclinação sem fazer esse gráfico, só manipulando algebricamente. Ok? Aí, eu posso fazer pela definição da derivada, ou posso fazer por fórmulas. E agora, então é o seguinte, novamente, vamos dar uma voltada. Para que serve a nossa derivada? É para saber a taxa de inclinação da reta tangente num determinado ponto da nossa função, ok? Para saber a taxa de inclinação se a função é crescente ou decrescente naquele ponto, tá certo? Para descobrir isso, eu fiz pelos gráficos aqui, mas eu posso fazer algebricamente. E para fazer algebricamente, pela definição, às vezes fica muito demorado. Então, nós temos algumas fórmulas que estão aqui, ó. Então, quando a derivada de uma função constante é zero sempre. Se eu fizer duas funções, se eu derivar uma soma de duas funções, a derivada dela é a derivada da primeira mais a derivada da segunda. E se for um produto, bom, aqui já tem a regra aqui, ó, você vai fazer o seguinte, vai pegar a primeira função, multiplicar pela derivada da segunda, mais a segunda função, multiplicar pela derivada da primeira. Nós vamos fazer vários exemplos. Só que eu quero que vocês guardem essas fórmulas básicas aqui, ó. A derivada de uma função composta é
A derivada, ó, a f de g de x é f' de g de x, g' de x. Nós vamos fazer já isso aqui, ó, vários dessa aqui, ó. A derivada de um número multiplicado por uma função é este número multiplicado pela sua derivada. A derivada de uma subtração é a subtração das derivadas. Está aqui a regra do quociente. A regra de uma função potência, né, é x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. E aqui, ó, essas fórmulas vocês têm que saber de cor, tá? A derivada de e na x é e na x, a derivada do logaritmo natural é 1 sobre x, a derivada de uma exponencial que não seja o e, a elevado a x, é a elevado a x vezes logaritmo natural de a. A derivada, aqui o derivado do logaritmo natural do módulo de x é 1 sobre x, mais a derivada do logaritmo em qualquer base, né, x, é 1 sobre x vezes, lá no denominador, logaritmo natural de a. Derivada da cossecante, derivada da secante, derivada da cotangente. Essas são as principais, vocês têm que saber de cor. Então, vamos fazer algumas aqui, ó. Essas aqui eu não fiz pelo PowerPoint, nós vamos fazer agora aqui, ó. Então, só lembrando. Qual é? Eu vou usar em quase todas aqui, aliás, todas, essa fórmula aqui, ó. A derivada, eu tenho um x elevado a n. Se é x elevado a n, eu vou fazer n vezes x elevado a n menos 1. Certo? É essa que nós vamos usar. Então, vamos ver a primeira lá. Se a função é f de x, a derivada, a f' de x, é... Bom, gente, isso aqui, ó, é desse tipo aqui, tá? 5 vezes x elevado a 1. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, como é assim, ó, 5x elevado a 1, eu vou pegar esse 1 aqui e multiplicar aqui. Ah, vai ficar o 5 mesmo. 5. E aqui vai diminuir 1, né? X elevado a 0, que é 1. Só que aqui é uma constante, esse 1 aqui, ó. E a derivada da constante, voltando aqui, ó, a derivada da constante é 0. Um número, quando não tem x, é constante. Então, a derivada da constante é 0. Então, voltando aqui, ó, mais 0. Portanto, aqui é 1, então aqui é 5 vezes 1. Que vai dar 5. Então, vamos apagar isso aqui. Ctrl... Vamos apagar de uma vez. Apagar tudo. Então, aqui de novo. Então, a f' de x. 5x menos 1 é 5, porque o x ficou x elevado a 0, menos 0, que dá 5. A derivada na letra B agora, f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 4. O que eu vou fazer? F' de x o 2 vai aqui para frente, né? Então, é igual a 2 vezes. O x, que era x elevado a 2, vai ficar x elevado a 1, então vai ficar só x, mais o 3, né? O 3, ele continua, o 3. Tinha umzinho que passa multiplicando 1, continua dando 3, só que o x era x elevado a 1, vai ficar x elevado a 0, vai ficar 3. E a derivada de menos 4 é 0. Então, fica isso aqui, ó, 2x mais 3. Agora, olha essa aqui. Vamos dar mais um espaço aqui. Essa aqui, a letra C. Então, vamos derivar isso aqui, depois separadamente. Então, a derivada de
eu tenho x elevado a menos 2 quintos. Isso aqui é vamos chamar de u, né? O u', que é só essa parte ali, ó, eu vou pegar x elevado a menos 2 quintos aqui, menos 1. Aqui é n menos 1. O n é menos 2 quintos. E aqui, menos 2 quintos. Não é essa a fórmula? U é x elevado a n. U' é n vezes x elevado a n menos 1. O n é menos 2 quintos. Passou aqui, ó, multiplicando. Então está aqui. De novo. Então vamos fazer isso aqui, ó, separadamente, a letra C, separadamente. Então vamos fazer, chamar de U. U é igual a x elevado a menos 2 quintos. Pessoal, eu vou só colocar a fórmula aqui, né? F de x igual a n, x elevado a... De novo, começa tudo de novo. Então, a letra C, nós vamos fazer separadamente. Vamos colocar a fórmula, nós vamos precisar. A fórmula é f de c, se a f é f de x é igual a x elevado a n, a f' de x é n vezes x elevado a n menos 1. Então, o que é o n? Aqui nesta parte aqui, ó. Vamos fazer separadamente. Vou chamar de u. Isso aqui vai ser u. Então, u é x elevado a menos 2 quintos. Né? Qual é o u'? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o n na frente, multiplicando, menos 2 quintos, vezes x elevado a menos 2 quintos, menos 1. Só que eu tenho que fazer essa conta, né? Quanto que é menos 2 quintos, menos 1? Então, vou fazer aqui embaixo, menos 2 quintos, menos 5 quintos, porque é 1, né? Ó, 5 dividido por 5 é 1. Agora eu posso fazer a soma aqui, ó. 5, menos 2 menos 5 é menos 7. Então vai ficar assim, o' é igual a menos 2 quintos vezes x elevado a menos 7 quintos. Ok? Vamos ver isso aqui agora. Então apaga isso tudo. Agora vamos fazer isso aqui, ó. Opa. Essa. Então, u poderia ser V, 1 sobre x ao quadrado. Opa, x ao quadrado, ele é a mesma coisa que escrever x elevado a menos 2. Por que eu escrevi x elevado a menos 2? Para poder usar esta fórmula aqui, ó. Se a f de x é igual a u elevado a n, x elevado a n, deixa eu apagar que ficou muito feio. A f de x volta. Vamos fazer essa aqui agora. Guardando a fórmula, se a f de x é igual a x elevado a n, a f' de x é n x elevado a n menos 1. Tá. Então, a nossa u aqui agora, no caso, é 1 sobre x ao quadrado. Para eu poder usar essa fórmula que eu coloquei agora, eu vou escrever isso aqui diferente. X elevado a menos 2.
Por quê? Para poder usar a fórmula, x elevado a n. Qual é o n agora? Menos 2. Então, U' é igual a menos 2, que multiplica x elevado a menos 2 menos 1, menos 3. Então, fica menos 2 divididos por x elevado ao cubo. Beleza? Agora, qual é a derivada dessa aqui, ó, que é as duas juntas? Ora, então fica assim. F' de x F' de x é igual a menos 2/5 x elevado a menos 7/5 mais menos 2 sobre x elevado a menos 3. Dando uma limpada nisso aqui, então a F' de x é igual a menos 2 sobre x elevado a 7/5 menos 2 sobre x elevado ao cubo. Essa é a derivada. Professor, você fala para mim que a derivada é a taxa e aqui está aparecendo uma função. Claro, ela é uma função de x. Se você quiser saber num certo ponto, você tem que colocar, eu quero saber se for 1 aqui. Bom, se for 1, a F' de 1, você colocaria 1 menos 2, coloca 1 elevado a 7/5 é 1, menos 2 sobre 1 elevado ao cubo, né, que vai dar 1 mesmo, vai dar menos 2, menos 4, está aí. Então essa aqui é a geral para a função toda, não é para um valor específico. Quando você quer um valor específico, você coloca 1, beleza? Vamos ver essa aqui, a letra D, e raiz quadrada, que é o denominador 2, e é isso aí, ó, a derivada é isso, dessa função, ok? Vamos agora para alguns exercícios do livro.